um poderoso rei de Israel, te explicar sobre 3 coisas que estão na Bíblia diretamente ligadas à prosperidade, inclusive financeira, e você nunca percebeu, talvez. Vou falar um pouquinho, porque muita gente fala da riqueza e da sabedoria de Salomão, e eu adoro falar sobre Provérbios, Eclesiastes, mas a gente esquece que quem construiu tudo e deixou aqui, ó, de bandeja para Salomão é um herdeiro. Salomão é o homem mais rico do mundo, porém herdou, ele não construiu. Ele teve sabedoria para multiplicar, sim, mas quem construiu foi o rei Davi. Muito bem. E é sobre ele que nós vamos estudar hoje. É sobre ele que nós vamos nos aprofundar hoje. Davi não foi um homem normal. Apesar de, se você olhar pelo lado humano, errou como qualquer um, foi normal no sentido humano da coisa, foi falho, cometeu vários erros, não educou bem seus filhos, teve alguns problemas como talvez eu e você possamos ter na vida. Porém, diante de Deus, ele não foi normal não. Ele fez uns lances que a gente não teria coragem não. Ele tinha uns princípios, ele tinha uma mentalidade que a gente não conseguiria ter não. A gente hoje consegue desenvolver algumas coisas baseado no que ele fez primeiro, sem nenhuma base antes. Então prepara teu coração, porque hoje nós vamos nos aprofundar nos motivos que levam um homem ou uma mulher a prosperarem de verdade. Quem aqui sente, você percebe que nasceu para fazer algo grande? Você percebe isso? Caramba, eu nasci para fazer algo diferente. Talvez você nem tenha certeza do que é, mas você sabe que não nasceu para ser comum. Levanta a mão. Isso é muito bom. Isso é um sinal. É um dos primeiros sinais. É você perceber que Deus tem algo para você. Meu amigo Fernando, tudo bem? Fernando faz parte do Destiny Mind, nossa mentoria de empresários. Estou vendo ele aqui, Deus abençoe. E Davi, ele cumpriu algumas coisas. Eu quero começar com a infância dele. A maioria das pessoas, se você não sabe, tiveram uma infância conturbada. Nem todo mundo teve infância feliz não. Brincando de bicicleta, com papai e mamãe em casa. Muita gente teve uma infância triste. Muitas pessoas passaram por violência, abuso, abandono, nunca viram o pai na vida. Tem muita gente que tem história triste na infância. Davi, ele não tem nenhuma tragédia na sua infância, mas a sua infância é marcada por muita competição, por muita perseguição de parte dos seus irmãos e indiferença do seu pai, Jessé. Vocês lembram da história quando o grande profeta Samuel vai na casa de Jessé, ele esquece de Davi? Quem lembra dessa história? Você imagina, o cara mais importante do país vai tomar um café na tua casa e você esquece de avisar a tua mulher. Você esquece de apresentar o teu filho. Isso não existe. A gente não está falando da pessoa mais importante do bairro, está falando da pessoa mais importante da nação, que era o profeta Israel, o profeta Samuel, da nação de Israel. Ele vai na casa de Jessé, pede para ver os filhos, e o pai fala, tem esses aqui, e desconsidera Davi. Mas fora isso, Davi passava muito aperto com seus irmãos. A Bíblia relata, não é coisa da minha cabeça, a Bíblia relata várias vezes que seus irmãos caçoavam, diminuíam Davi. Então a primeira habilidade de Davi foi gerir suas próprias emoções. Nunca vi alguém prosperar de verdade com as emoções balançadas. Todo mundo que eu conheço que faz bom negócio, que multiplica dinheiro, que dá certo na vida, conseguiu gerir as suas emoções. Independentemente do que passou lá atrás, do seu passado, dos seus problemas ou da turbulência atual, a pessoa, ela sente, porque ela é humana, mas ela não coloca para fora porque é inteligente. Ela consegue gerir. Quem está entendendo até aqui? Davi tinha essa capacidade. Ele não fez escola de inteligência emocional.
Mas ele tinha uma habilidade de gerir as emoções. A Bíblia diz que ele era um simples pastor de ovelhas e cuidava das poucas ovelhas do seu pai, de uma cidade periférica chamada Belém. Um dia o seu pai chega para ele e fala o seguinte: Davi, pega esse pão, esses queijos e leva para os seus irmãos que estão lá na batalha. Está tendo uma batalha terrível, você está sabendo, né, Davi? Os filisteus estão afrontando o povo de Israel. Seus irmãos são fortes, são preparados, foram convocados pelo rei e estão lá na batalha. Você que só está cuidando de ovelha, me faz o favor, já que você não está fazendo nada aqui. Pega esse pão e esse queijo, leva lá na frente de batalha. Davi obediente, outra característica de Davi, obediência. Pega o pão, pega os queijos e vai levar. Quando ele chega, os seus irmãos ficam com raiva dele. O garoto só foi entregar o que o pai pediu. E o mais velho fala assim para ele: o que você veio fazer aqui? Eu conheço as intenções do teu coração. Ninguém consegue ler o coração de ninguém, mentira. Mentira, ninguém consegue saber o que o outro está pensando. Ninguém consegue saber o que está passando na mente do outro. O irmão estava com tanto ódio dele por nada que falou assim: eu conheço a intenção do teu coração. Você quer se aparecer? Davi falou: eu vim aqui entregar pão para vocês, queijo para os capitães. Foi a ordem do meu pai. E os irmãos começam a ficar com raiva dele. Ele não reage. Repete comigo: não reagiu. Quem reage perde tempo, gasta energia, maltrata suas emoções, mancha sua reputação e perde oportunidade. Anota essas 5 coisas, quem gosta de reagir, tá? Davi não reagiu, ficou na dele. Aí ele vê o gigante, olha para aquele gigante. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, jovenzinho. A Bíblia que diz isso, não sou eu. Franzino, todo mundo de armadura, um monte de soldado treinado. Ele chega perto e faz uma pergunta. Quem lembra qual foi a pergunta que Davi fez quando ele chega perto do pessoal? Qual foi a pergunta? O que vão dar? Porque muita gente fala assim: a Davi falou, quem é esse incircunciso? Não, ele só foi espiritual depois que ele soube que ia ganhar. Ele ficou espiritual, falou em línguas e tudo. Primeiro ele pergunta assim, ó: o que vão dar para quem derrubar esse gigante? Aí o pessoal fala: você não está sabendo não? O rei prometeu que vai dar filha dele para casar, vai encher ele de dinheiro e vai perdoar a casa do pai de impostos em Israel para sempre. Então Davi pensou: peraí, de uma vez eu largo a pobreza e viro rico, deixo de ser plebeu e viro nobre, porque eu caso com a princesa, e ainda honro meu pai e minha mãe, liberando ele dos impostos de Israel, que era cerca de 40% na época. Aí ele fica espiritual e fala: quem é esse circunciso para lutar contra o exército do Deus vivo? Nessa história até aqui, eu vou te ensinar sobre 3 coisas que eu conto no livro. 3 coisas que eu percebi não só na história de Davi, não só em todas as histórias bíblicas, mas na vida de todo homem, toda mulher que ganhou o mundo, que fez algo relevante, que montou um negócio forte, que fez história, que empregou muita gente, que faturou muito dinheiro, que cumpriu um propósito na terra. Eles tiveram 3 pontos a cumprir. Para quem vai anotar, ponto número 1: destino favorável. O que é destino? Você escolheu onde nasceu? Sim ou não? Eu queria nascer em Paris. Dá para escolher? Nasceu em Carapicuíba, jovem, já era. Agora se vira. Eu vim do subúrbio do Rio. Eu lembro a primeira vez que eu percebi que eu morava em frente a uma favela.
Você quando é pequeno, você não percebe as coisas. E aí um dia, eu devia ter uns 7 anos de idade, eu estava saindo para ir para a escola, vi muita cápsula de bala na porta, e quando olho para a esquina tinha 2 defuntos assim. Esse foi o dia que eu peguei e olhei à minha volta e percebi que em frente à minha casa, que eu nunca tinha reparado, nos meus 7 aninhos de vida, que tinha uma favela, um morro na frente da minha casa. Então por isso pegava a bala ali. Então eu não escolhi isso não. Você escolheu a cor da sua pele? Sim ou não? Tem um monte de coisa na vida que você não escolhe. Tem gente que nasceu com alguma deficiência, não escolheu isso. Alguma limitação, não escolheu também. Ou seja, a primeira coisa é que você precisa ter um destino favorável. Você imagina, a gente vai falar sobre a história do rei Davi. Se ele tivesse nascido na Índia, a história dele seria possível? Sim ou não? Não, porque ele não estaria em Belém. Aí ele não teria participado da guerra contra Golias. Não seria possível. Geografia é destino. Você está em São Paulo, na capital da América Latina. Aplauso para você. Destino é favorável para você. Você é abençoado e não sabe, está reclamando porque você não estuda. Porque se você estudasse, você ia saber que você está dentro de 2% da população mundial que tem chance, dados, estatística, de vencer na vida só por onde você está. E você está, meu Deus, ninguém me dá oportunidade. Nem vai dar com essa competência que você tem, com essa reclamação, com essa mentalidade aí. Faz nada direito, quer que alguém te dê, te dê dinheiro? Aliás, crente tem uma mania que vai cair dinheiro do céu. Ai Deus, faz eu achar um dinheiro essa semana na rua. Toca no coração do fulano para me abençoar. Isso não, para com isso. Vai criar um negócio. Vai aprender a escolher um produto ou serviço que tenha margem, lucratividade, escala, recorrência. Aprende a fazer, ninguém vai te dar nada não. Ou seja, o destino já foi favorável para você. O primeiro ponto aqui tu já está vencendo. Fica de pé rapidinho. Senta rapidinho. Opa, tá com saúde? Não, um aplauso para você. Aplauso. Vamos lá no hospital agora. Vamos lá. O destino te bota numa geografia boa, com saúde boa. Se tu reclamou essa semana, desculpa, é ignorância. É muita vontade de perder na vida mesmo. Porque eu não sei fazer dinheiro. Eu moro aqui, né? Os garotos aqui da comunidade, do outro lado aqui, bateram lá no condomínio, pediram uma oportunidade. Falaram, a gente quer trabalhar aqui dentro. Eu boto essa história no livro. A gente quer lavar carro aqui dentro do condomínio. Fizeram um acordo, entraram, botaram uma plaquinha. Lava o carro, ele só fecha 2 por casa. Ou seja, se você tiver um carro, ele já não lava. Já começou um negócio assim. A partir de 2 carros. Vai usar a tua água, vai gastar a tua água, e vai pegar o esforço humano dele e vai lavar 2 carros. R$70, 140. Se ele lavar 10, R$700. Eu comecei a observar esses garotos, eles lavam meu carro. Ele começou lavando. Agora quando eu chego lá, ele está de longe só observando e tem mais 2. Ele começou a contratar. Ele começou a descobrir o seguinte: se eu ficar fazendo, eu nunca vou ter dinheiro de verdade. Para eu multiplicar, eu tenho que ter escala. Para escalar eu tenho que contratar. Ele pegou o garoto mais novo ainda, falou, você lava, é assim que faz. O patrão gosta que seja rápido, hein? Que ele sai 6,57 por café com destino, tem que ser rápido. Ele vai só dando a ordem, mas ele não está dando ordem só para esse não. Tem mais 3, 4 sendo lavados em casas diferentes. E você reclamando, eu não tenho oportunidade. Cria. Sai de casa e cria uma oportunidade. Porque se duvidar, ele está ganhando mais do que você. E se alguém mentorear esse garoto, em 2 anos ele fica rico, 3 anos. É porque depende muito de alguém guiar, né?
para ele manter as emoções no lugar, saber colocar o dinheiro onde tem que colocar. Não é só ganhar dinheiro, tem que saber depois aplicar, multiplicar, administrar. Mas por que eu estou falando isso? Porque o destino foi favorável conosco, como foi com Davi. Eu acabei de voltar de uma viagem missionária agora na África. O que eu estou falando para vocês aqui não dá para falar lá. Não dá. A geografia não é favorável. Tem chance? Claro que tem. O CEO da Microsoft, está multimilhardário, saiu de um vilarejo na Índia desse tamanho. Saiu de lá, imigrou para os Estados Unidos, começou a estudar, virou CEO da Microsoft. Então, geografia é destino, mas não é impedimento. Porque muita gente, aliás, muita gente só prosperou quando mudou a geografia. Eu morei no Rio de Janeiro minha vida toda. Minha vida financeira só prosperou quando eu vim morar em São Paulo. Não estou falando para você vir morar, para quem está pela internet. Meu Deus, vou largar tudo e vou para São Paulo. Não estou te falando que vai dar certo contigo. Estou te falando que geografia importa. Tem que ter coragem, tem que ter visão, tem que ter uma palavra divina para isso. Então Davi estava no lugar certo, destino favorável. Estava em Belém, a guerra estava acontecendo a 7 quilômetros. Ele já tinha enfrentado urso e leão. Então quando apareceu o gigante, ele tinha uma coisa que os outros não tinham. Tinha milhares no exército, mas Davi tinha experiência com bicho grande. Um urso em pé, quando vai atacar, ele fica em pé, em duas patas, tem 2 metros e pouco, 3 metros em pé. E a Bíblia diz que Golias tinha cerca de 3 metros. Davi olha assim e fala assim: ué, já peguei um desse tamanho. Os caras querendo lutar de espadinha, que você nunca vai vencer a guerra certa com a arma errada. Você nunca vai vencer uma guerra certa com a arma errada. Aí todo mundo querendo lutar espadinha com o gigante. Davi falou: gente, será que esse pessoal tem uma deficiência de inteligência? Não está vendo que não dá para pegar o cara na espada? Davi pega o que ele sabia fazer, afunda, repete comigo. Ele fez o que sabia fazer. Ele não fez o que ele viu na internet, ele não viu o que o outro fazia, ele não viu o que deu certo para o cicrano, ele fez o que ele sabia fazer. Eu sei atirar pedra. Pega a pedra. Enquanto tem um monte de gente falando: meu Deus, olha o tamanho desse gigante, ele vai destruir a gente. Davi, que tinha outra mentalidade, falava o seguinte: meu Deus, olha o tamanho desse gigante, não dá para errar. Segundo ponto, depois de destino, forma que você pensa, mentalidade. Estou com medo porque eu não estou vendo ninguém anotando, me dá um arrepio. Só tem 2 pessoas, 3. Porque amanhã você não vai lembrar de nada. Eu estou liberando ouro para você aqui. 4, obrigado. 5, se empolgaram. Olha, não mexe também, todo mundo também não. Mas conclusão, depois de destino favorável, você precisa de mentalidade. Sem mentalidade você não tem chance nenhuma. O que é mentalidade? É você, por causa das experiências que você teve na vida, você entende como funcionam as coisas. Isso é mentalidade, é sua forma de pensar. Então Davi fala o seguinte: eu vou matar esse gigante, não porque eu sou super corajoso, é porque eu sei como funciona isso. Por quê? Porque eu já lutei com urso e com leão e dá para matar. Ou seja, mental, forma de pensar. Sabe por que muita gente não é bom nos negócios? O destino é favorável com ele, mas a mentalidade é muito rasa, é muito baixa. Vou te dar um exemplo bíblico. A Bíblia tem todas as respostas que você precisa, tá? É bom ler filosofia, psicologia, ler de tudo, mas a Bíblia tem resposta para qualquer coisa. Vou te explicar o que é mentalidade na prática bíblica. Jacó começa a trabalhar para Labão, seu sogro. Aí a Bíblia diz que Labão começa a perceber que ele só estava ganhando dinheiro por causa de Jacó. A Bíblia diz assim: e Labão só prosperava por causa de Jacó. Aí Labão dá um mole. Ele fala isso para Jacó. Tem coisa, tem informação que é melhor você segurar. Labão fala o seguinte: olha, Jacó,
Jacó estava ficando muito grande, o salário dele estava ficando alto. Falou assim, não vai embora um dia, não inventa de ir embora não. Por quê? Porque Deus só me abençoa por causa de você. Jacó, Inclusive, Jacó, eu estou com uma boa notícia para você. Qual, meu sogro? Vou aumentar o teu salário. A maioria das pessoas sem mentalidade diria, glória. É sinal de Deus. Sabe o que Jacó fala? Não quero salário. Você não vai mais assinar minha carteira. Eu quero parte do rebanho. Tudo que nascer malhado, salpicado a partir de hoje é meu. E o que nascer de uma só cor é teu. Esse é o combinado, você quer? Eles apertaram a mão. De funcionário virou sócio. O próximo versículo é assim: e Jacó tornou-se riquíssimo. Destino, estava no lugar certo. Mentalidade, soube pedir um negócio. Um dia eu fui dar uma palestra em Zurique, na Suíça, para um grupo de empresários, jogadores de futebol da Europa. Era uma palestra pequena, devia ter talvez 300 pessoas, assim, o que para a Suíça era muito, né? Um lugar lindo. E eu era o único palestrante. Me contrataram para dar uma palestra sobre vida, mentalidade, negócios e tal, emoções. Quando acabou a palestra, eu desci. Veio o contratante, o organizador do evento, e falou assim: Brunet, tem um cara muito importante que quer jantar contigo hoje. Eu falei assim: querido, todo mundo é muito importante, mas eu já vou jantar com a minha esposa hoje, obrigado. Estava com a Janine. Ele falou assim: não, cara, você não está entendendo. Ele é um dos caras mais bem-sucedidos do país. Aí falou o nome do carro lá, parado aqui na porta te esperando. O cara armou o chefe não sei o que ganhou a estrela Michelin, não sei da onde. Ele quer que você jante na casa dele. Eu falei: vai ter mais gente? Ele falou: não, é só vocês e as esposas. Eu falei: vamos, amor. Janine, vamos. No Lago de Zurique, uma mansão no Lago de Zurique. Eu falei: vamos. Aí chegamos lá. Aí o carro, o motorista, tudo muito chique. Um cara de cartola na porta. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu vim de Vila Cosmos. E ele, pela forma que ele tentou me impressionar, eu entendi. Esse cara vai me propor alguma coisa. Ninguém tenta impressionar ninguém por nada. Eu falei: esse cara vai me pedir alguma coisa. Aí fiquei. Aí vem chefe, faz apresentação, e não sei o que. E a conversa foi em inglês. E no meio da conversa ele falou o seguinte: cara, eu tenho uma proposta para você. Aí eu cutuquei minha esposa e falei: não te falei? Tinha alguma coisa. Não tem almoço grátis, né? Ele falou: o que acontece? Eu tenho um negócio. Explicou qual é o negócio dele. É um negócio de médico, de clínicas médicas. E os maiores do mundo tratam comigo. Aí começou a dar o nome dos famosos que tratam com eles. Os maiores do mundo. Fulano de tal, o astro do rock, o jogador tal, fulano de tal, os maiores. Só que é o seguinte: você acredita que brasileiro não gasta dinheiro aqui com a gente? O brasileiro tem muito dinheiro, né? Não a população em geral, mas quem é rico tem mesmo. Mas não, o cara vai lá no Brasil. Eu falei que a medicina do Brasil é boa. O cara às vezes não vai sair do Brasil para ir para Zurique. Tentei explicar isso para ele. Aí ele falou assim: mas eu tenho uma proposta para você. Falei: qual é a proposta? Ele falou assim: trabalha para mim, me divulga para sua rede de contatos, para sua network dos ricos, que eu te dou uma comissão. Quando ele falou isso, me deu uma raiva que eu quase que bati nele. Falei: será que esse cara está me confundindo com o vendedor? Eu falei: querido, eu fiquei pensando, como é que eu chamo ele de querido sem ser honey, né? Que na minha cabeça estava honey. Eu falei: vai ficar estranho, deixa eu pensar outra palavra aqui. Sweetheart, o que eu falo com esse cara? Eu falei: my friend, deixa eu te explicar. Se eu for fazer esse negócio com você, vai ser o contrário. Você me diz quanto você cobra, eu vendo no preço que eu quiser e você trabalha para mim. Eu levo o cliente para você, só que você trabalhando para mim. A esposa dele catucou ele e falou assim:
Aí quando a gente voltou, fechamos o negócio. Quando a gente voltou no carro, minha esposa, o que deu em você? Ficou agressivo com o cara? Falei, não, o cara queria que eu trabalhasse para ele, que ideia. Aí quando a gente começou a conversar sobre essa minha reação, a Jenny falou assim, é porque na sua cabeça você não admite trabalhar para ninguém. O nome disso é mentalidade. Então eu consigo inverter o negócio muito rápido. Você tenta me fazer trabalhar para você, eu boto você para trabalhar para mim. É muito rápido na minha cabeça isso. E os dois ganham mais ainda. Só que quem não tem mentalidade fala assim, quanto é que é essa comissãozinha, hein? Eu não estou falando que é ruim, não. Eu estou dizendo que às vezes Deus tem algo maior e você não tem mentalidade para entender o que Deus quer para você. Quem está pegando até aqui? Então, primeiro, destino. Segundo, mentalidade. Mas tem um terceiro fator que também está na vida de Davi e dos grandes heróis e dos grandes empresários e empresárias do mundo, que chama-se capacidade pessoal. Tiago, me prova isso na Bíblia. Na Bíblia, para ir para o céu, você não precisa ser capaz de nada. Você só precisa crer no coração e confessar com a boca. Sua capacidade não importa em nada para você ser salvo. Quem sabia disso? Você é salvo pela graça de Jesus, sabia disso? Tiago, eu não consigo fazer nada na vida. Creio em Jesus? Creio, está salvo. Só que eu não estou falando de salvação hoje. Eu estou falando de empresário que quer prosperar. Quem pegou a diferença aqui? Então vamos falar de capacidade, deixando claro que você não precisa ser capaz para nada, para ir para o céu, para ser salvo, para ser usado por Deus numa situação. Ele usou o jumentinho, pode usar qualquer um. Um pegou, era uma piada mesmo, ele pegou. Obrigado, vou te dar um livro. Quem riu? Quem me ajudou? Você. Traz o livro para eu dar para ela. Que ela me ajudou, ela pegou que era uma piada, o resto não entendeu. E aí escuta isso. Você riu, me atrapalhou, agora eu não lembro o que eu estava falando. Devolve o livro. Capacidade pessoal. Capacidade pessoal. Escuta isso aqui, ó. Então, tem gente que fala assim, não, eu não preciso de nada, Jesus é suficiente. Claro, Jesus é suficiente para a sua salvação. Tem gente que tem uma loucura de Deus vai fazer por mim. Onde é que está escrito isso? Esses dias um cara chegou para mim e falou assim, cara, eu estou numa humilhação, mas ainda bem que a Bíblia garante que os humilhados serão exaltados. Eu falei, isso está na Bíblia? O cara, tá. Eu falei, não, porque eu já li a Bíblia várias vezes, sou teólogo de formação, nunca li isso. Pô, não está na Bíblia. Eu falei, me mostra. Ele, Tiago, tu nunca viu? Aqui, ó. Pum, abriu a Bíblia. Eu falei, não, então. A Bíblia diz, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Não é os humilhados. É quem pode sair por cima. Eu posso ir contra você, eu posso dar uma de certinho para você, eu posso arranjar uma confusão contigo, mas me humilho para resolver. Aquele que se humilhar será exaltado por Deus. Tem nada a ver com os humilhados serão exaltados. Então, não sabe nem ler a Bíblia e quer vencer. Você sabe que o brasileiro tem um problema com a interpretação de texto, né? Não, é um problema sério. Se eu postar assim, ó, hoje eu vou estar no CRI, em Alphaville às 20 horas. Primeiro comentário é, onde vai ser e que horas? É brincadeira, gente, isso não pode ser brincadeira. Mas o lance de capacidade pessoal está na Bíblia. Mateus 25 tem a famosa parábola dos talentos. Um senhor vai se ausentar da terra, pega 1 talento, dá para um, 2 talentos dá para outro, pega 5 e dá para outro. Aí a Bíblia vai explicar por que ele deu quantidades diferentes para cada um. A Bíblia diz assim, ó, ele deu para cada um conforme a sua capacidade. O Senhor, que já lidava com os caras, já sabia quem era quem. Quem é que tem funcionário, colaborador? Você já sabe quem é quem. Tem missão que eu sei que eu não posso dar para o fulano, porque ele não vai fazer. Aí eu dou para o cicrano, falo assim, cara, vai aqui, vai lá no carro, busca tal coisa e tal. Tem gente que trabalha comigo que só funciona numa área. Se eu der ordem em outra área, ele se perde todinho. Eu já sei disso, já sei quem é quem. Então ótimo, aquele senhor também sabia. Então ele distribuiu o talento conforme a capacidade de cada um. Está escrito na tua Bíblia. Vamos ver se esse senhor acertou na distribuição. Quem tinha 1 talento fez o quê? Enterrou. Quem tinha 2 fez o quê? Multiplicou por 4, em 4.
E quem tinha 5, 10. Ou seja, o Senhor conhecia bem os caras. E aí ele vai prestar conta. Ele volta da viagem. Fala assim, gente, vamos acertar aí o que eu deixei com vocês. O que tinha 5 falou assim, ó, eu aproveitei que você estava ausente, negociei, transformei em 10, toma aqui. Ele, bom servo e fiel. O que tinha 2 falou assim, olha, eu também aproveitei e multipliquei em 4, bom servo e fiel. O que tinha 1 falou assim, olha, eu sei que você é meio duro, você é um chefe meio complicado, toma aqui o que você me deu, eu enterrei para ninguém pegar, ninguém pegou, ninguém roubou, tá aqui, a quantidade que você me deu, eu te devolvo. O Senhor manda esse cara para o inferno, fala assim, você vai para um lugar onde tem choro e ranger de dente. Porque capacidade pessoal, poder de multiplicação, é uma exigência bíblica para quem quer prosperar. Então você pode dar a desculpa que você quiser. Se você não desenvolve todo dia o que os filósofos chamavam de autoaperfeiçoamento, se você não se melhorar todos os dias, se você não investir em você todos os dias, dificilmente você vai afiar a tua capacidade pessoal. E se você fizer uma linha do tempo, uma estratégia, uma análise, pegar os dados de quem saiu do mesmo bairro, filho do mesmo pai, da mesma mãe, um se deu bem, um se deu mal, tá todo mundo aqui junto, na mesma fé, escutando a mesma palavra, um se deu bem, outro se deu mal, você vai ver que um cumpriu essas 3 coisas, usou o destino a seu favor, desenvolveu sua mentalidade e usou sua capacidade pessoal. Então você pega a história de Davi, não só na história do gigante, porque a história do gigante não resolveu a vida dele, promoveu a próxima etapa. A história de Davi é um ensinamento para empreendedor, porque o empreendedor acha que vai acertar de primeiro e vai ficar rico. Se fosse assim, Davi tinha derrubado o gigante como derrubou e sua vida estava resolvida. E assim termina a história do grande Davi. Matou o gigante Golias. Já é um grande feito. Ou alguém aqui consegue derrubar um gigante? Não, ele conseguiu. Ali acabou sua história? Não, começou a sua confusão. Porque agora ele entra no palácio, o rei começa a ficar com inveja dele. Porque quem prospera começa a ser invejado. É bíblico. A Bíblia diz que os judeus entregaram Jesus para os romanos por inveja. Os irmãos de José venderam ele para o Egito por inveja. Prosperou, começa a ser invejado. Está preparado para lidar com isso? Porque Provérbios diz que dura é a ira, muito difícil é a contenda, mas quem poderá ficar de pé diante da inveja? Então tem gente que está querendo prosperar, mas nem sabe o preço disso. Nem sabe o preço que vai ter que pagar. A administração emocional, a saúde familiar que vai ter que ser mantida, a gestão de tempo, porque agora você tem um monte de coisa para fazer. Tem gente que tem habilidade de fazer dinheiro, mas não tem habilidade de administrá-lo e multiplicá-lo. Quantas pessoas eu conheço que fizeram milhões e depois perderam tudo assim, ó. Vamos dar um valor aqui. Caramba, eu tô com 10 milhões, tô com muito dinheiro, aí agora eu vou investir. Vou dar 2 milhões pro meu primo que tem a sorveteria, porque ele vai multiplicar. O cara começa a botar 2 milhões, fica pobre. Porque na cabeça dele as pessoas vão multiplicar igual ele multiplicou. Não vão perder. Não sabe fazer igual a ele. Eu conheço um monte de gente que perdeu dinheiro assim, achando que estava acertando, estava perdendo tudo. Então, a questão de destino, mentalidade e capacidade pessoal determina o teu futuro financeiro e o tamanho dos teus empreendimentos. No livro, depois você lê, eu me aprofundo sobre os 3 tipos de destino. Tem 3 tipos de destino. O rígido, você não pode fazer nada por isso, só se adaptar. O flexível, que é uma pequena parte que Deus lhe confia você escolher com quem vai casar, onde vai morar, em que negócio vai trabalhar. E o planejado, está lá em Salmo 139. Quando você estava no ventre da tua mãe, Ele escreveu todos os dias da tua vida. Então tem um destino planejado para você. Se vai se cumprir ou não, depende de como você vai
se encaixar no que foi escrito. É por isso que todas as manhãs eu faço uma oração dizendo: Senhor, cumpre o teu propósito em mim. Coloca quem você quer na minha vida, tira quem não quer. Ilumina meu caminho para tomar a decisão que você tomaria, não a que eu acho legal, a que você tomaria. Eu todo dia coloco minha vida na mão de Deus, não é porque eu sou super religioso, não. É porque eu acredito que tem um plano divino e que somente se eu tiver sensibilidade espiritual eu vou me encaixar com esse plano. Senão eu vou fazer o que eu quero, achando que eu estou arrebentando e vou terminar mal. Alguém ameaçou uma palma aí, hein? Ou seja, eu casei cedo. Quem que casou cedo? Lá pelos 20, mais ou menos. Casou cedo? Diz uma coisa. Minha esposa tinha 18 quando casou. Com 20, 18 anos, você consegue olhar para a pessoa e falar o que a gente falou? Esse é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida? Dá para ter certeza disso com 18 anos? Sim ou não? Você não sabe nem o que você quer da vida. Você não sabe nem explicar os teus sentimentos, quanto mais saber que a outra pessoa é a mulher da tua vida. Sim ou não? Como é que você está casado há tanto tempo? Quem está, né? Eu casei cedo, estou casado até hoje. Passamos por muitas dificuldades, mas estamos de pé. É porque tem uma coisa aqui, no lance do destino planejado. Eu tenho o destino flexível como escolha, eu escolhi a mulher que eu queria, ninguém escolheu para mim, ninguém colocou a arma na minha cabeça. Porém, ao escolher, eu fiz uma oração. Já era crente, meu pai me criou no temor do Senhor. Falei: Deus, eu estou apaixonado. Se for realmente a tua vontade, me dá um sinal. Eu quero ter um sinal que não tenha dúvida nenhuma que é ela. Na mesma semana Deus me deu um sinal, eu fui e casei. Ou seja, mesmo que você tenha o destino flexível, que é teu poder de escolha, coloca na mão de Deus. Porque quando você coloca na mão de Deus, você coloca o teu futuro no seguro. Você faz seguro de carro, faz seguro de um monte de coisa, tem cofre em casa, mas nas tuas escolhas você confia em você mesmo? Ah, não. Eu coloco no seguro, que é: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa aqui é a oração do Getsemane, a oração de colocar o futuro no seguro, ó. Afasta de mim, eu não quero isso não. Contudo, vírgula, entretanto, porém, não seja como eu quero, seja conforme a tua. Ou seja, para colocar o futuro no seguro, você tem que falar: não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito de Deus. Aí pronto, agora está garantido. E se você pega a história de Davi o tempo todo colocava o futuro dele nas mãos de Deus. Até quando ele errou. Cara, Davi cometeu um erro. A gente está em 2025, está tudo liberado. Homem com homem, mulher com mulher, trissal, tudo que você imaginar, está liberado. Está tudo normalizado, está tudo na internet aí. As crianças de 5 anos assistindo TikTok, é ou não é? Meu Deus. Está liberado ou não está, gente? Está por aí, não estou falando o que você faz não, fica tranquilo. Eu estou dizendo que está liberado aí. Ninguém se escandaliza mais com isso. Mesmo em 2025, com tudo liberado, o que Davi fez, ia todo mundo bloquear ele no Instagram. Ia todo mundo deixar de seguir. Ele ia ser cancelado. Não é nem por ter saído com Batseba, é por ter matado o cara injustamente. Que foi o que ele prestou conta para Deus mesmo. Foi por causa de Uzias. Foi por causa de Urias. Foi por causa de Urias que ele prestou contas. Mas o coração de Davi era tão inclinado para Deus. Isso aqui é uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia. Isso é uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia. Tem um provérbio que Deus me lembrou agora. Quer ver? Quem está com Bíblia, abre aí, antes de eu te contar essa história. Na versão NVI, Provérbios 11:4. Provérbios 11:4. Na versão NVI diz assim, ó: de nada vale a riqueza,
no dia da ira divina. Estou com 10 bilhões, se Deus quiser te destruir hoje aqui, ó, pum. Pode ser que nem ele fez com Nabal, que era um homem rico do Monte Carmelo. Deus botou uma doença nele e ele morreu em 10 dias. Pode ser com uma depressão profunda, com um espírito de loucura, pode te deixar louco. Pode botar um inimigo para te perseguir, esse cara acabar contigo. Pode ter tem mil formas de fazer assim e destruir, não importando quantos bilhões você tem no banco. Quem tinha ideia disso? Não, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Agora eu vou te explicar como Davi fez quando fez a besteira. Davi estava vivendo vida normal, ninguém descobriu, está tudo certo, vida normal. Veio um profeta falar com ele. Davi era cercado de gente certa. Quem prospera se cerca de gente certa. Gente certa não é só a do network, a que bota negócio na tua mão. É também que fala assim, você sabe que você está todo errado, o que você está fazendo aí está fora do padrão bíblico, hein? Gente certa é aquela que sabe te corrigir. O que seria de mim sem repreensão? Mas a Bíblia diz que quem ama a repreensão alcança a sabedoria. E aí, Natan tinha uma missão difícil: denunciar o erro de Davi, sabendo que ele era um homem sanguinário. Ou seja, se eu falo do jeito errado, esse cara saca uma espada e me mata. Então Natan chega: Davi, como é que você está, meu filho? Tá tudo bem, Natan, e você? Tudo bem. Davi, aconteceu um negócio em Israel, rapaz, você não vai acreditar. Davi, me conta, eu sou rei, quero saber. Ó, tinha um homem muito rico aqui em Israel, que tinha várias ovelhinhas. Muito rico, várias ovelhinhas. E o vizinho dele era pobre e só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha era tão importante para ele que dormia dentro da casa, comia da comida com eles. Você acredita que o homem muito rico com várias ovelhinhas recebeu uma visita em casa, foi lá na casa do pobre, matou a ovelhinha do cara e fez de comer para a visita? Davi saca a espada e fala: hoje esse homem cai em Israel. Natan dá um passo para trás e fala assim: foi você. Davi, eu? Quando tocaste na mulher de Urias. Olha o storytelling do profeta para pegar a mente de Davi. Davi fica aterrorizado quando cai a ficha, e ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Salmo 51. E diz assim, uma parte do salmo: Senhor, livra minha reputação. Não deixa ninguém parar de me seguir no Instagram, não. Senhor, protege meu dinheiro. Meu Deus, é tanto ouro que eu tenho, que essa besteira que eu fiz eu não perca o dinheiro. É assim que está no salmo? Davi não pede nada sobre dinheiro, reputação ou qualquer coisa dele. Ele só fala: Senhor, pequei contra ti somente. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu sei que eu errei, mas não quebra o que eu tenho contigo. Ele não estava nem aí para o reino, ele não estava nem aí para a reputação, ele não estava nem aí para o dinheiro. Ele estava para o seguinte: não para de falar comigo, não quebra a nossa amizade por causa daquilo que eu fiz. A diferença de remorso e arrependimento é que remorso você está preocupado com o que os outros vão achar pelo que você fez. Arrependimento você está preocupado com o que Deus está pensando de você. Por fim das contas, Davi terminou bem, mesmo tendo errado. Quem é que já errou na vida o suficiente para Deus te condenar? Todo mundo, está na Bíblia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Acabou, está todo mundo errado. Porém, Deus teve uma estratégia com a gente. Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo. Perdoar nossos pecados, lavar o nosso passado, escrever o nosso futuro. E é por isso que eu sirvo a Deus. Não é porque Ele pode me iluminar para fazer um bom negócio. Não é porque
Ele pode me apresentar uma pessoa que abre uma porta muito grande para mim. Eu sirvo a Deus por causa do que Ele já fez por mim, não é nem pelo que Ele vai fazer. O que Ele já fez é suficiente para eu me render diante dEle para sempre. Já foi suficiente. É que Deus é Pai. E Ele não para contigo. Ele continua te levantando, continua te abençoando, continua te prosperando, continua te perdoando, continua te dando mais uma chance, continua te dando mais uma oportunidade, continua te apresentando a pessoa que você precisa conhecer. Ele continua sendo fiel. Mas lembre-se que Ele faz tudo, menos a sua parte. E a sua parte é: adapte-se bem ao destino. Aumente o nível da sua mentalidade e afie sua capacidade pessoal, que nada lhe será impossível. Tudo que você imaginar vai acontecer. Os níveis de prosperidade, nesse livro eu falo sobre 3 níveis de prosperidade. E eu encerro com isso aqui, com essa teoria rápida e simples. A Bíblia diz assim, em Mateus 6: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o primeiro nível de prosperidade. E todas as coisas serão acrescentadas. É isso? Não. Vamos ler o texto direito, gente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas? Aqui ele está falando versículos antes. As aves do céu não plantam, não sabem o que vão comer, e nunca faltou comida para elas. Vai faltar para você? Os lírios do campo não sabem tecer roupa, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Vai faltar roupa para você? Deus falou, não. Quem busca primeiro o reino de Deus, o básico não falta. Está na Bíblia. Agora, não confunde que é todas as coisas não. Senão eu estou aqui na igreja, então eu vou ficar bilionário. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas o primeiro nível da prosperidade é o básico não faltar. Isso Deus está te prometendo. Nós temos outro nível de prosperidade. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O que é deleitar-se? Tenha prazer. Ou seja, quando você começa a vir à igreja, servir ao Senhor, cumprir o propósito divino, não porque você vai ganhar alguma coisa, não porque você está no desespero, mas porque você tem prazer nisso, o teu prazer está em Deus, Ele começa a realizar os teus sonhos. Ou seja, conceder os desejos do teu. Então Deus só vai conceder aquilo que está no seu. Quem não sabe sonhar não recebe. Então tem gente que tem prazer em Deus, mas não tem sonho. Então Deus fala, gostei de você, mas não tem nada para realizar, não tem nada no teu coração. Está na Bíblia ou não está? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu. Então o meu prazer está em Deus. Eu estou aqui hoje por causa de Deus, não estou por causa de você. Eu estou aqui servindo ao meu Deus. Mas o meu coração está cheio de sonhos. E hoje à noite, antes de dormir, eu vou me ajoelhar na minha cama como eu faço. Deixa de dar o seu like, porque isso pra gente é muito importante para que a mensagem se espalhe, para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas. Eu quero hoje nessa manhã expor a palavra com você, te lembrando um assunto muito importante, algo que as pessoas se esquecem quando se trata de Deus. Muitas vezes nós achamos que entendemos sobre Deus, mas a gente não lê a palavra o suficiente para dizer que isso é verdade. A gente acha que sabe como Deus vai agir, mas quem somos nós para prever as ações divinas? Nós queremos, às vezes, determinar como Deus vai reagir ou agir conosco. A gente quer, através dos nossos votos, ou através do que fazemos, através da nossa oração, mudar a forma que Deus pensa. A gente quer que seja do nosso jeito. E hoje de manhã, eu quero expor para você a palavra e mostrar como Deus realmente age. Porque como Ele realmente age é como está escrito, e não como eu acho, e não como você acredita. Nós temos que parar de uma vez por todas de acreditar que Deus vai fazer o que a gente quer.
na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Porque Deus faz da forma dele. Ele sabe muito mais do que todos nós juntos. Ele é o Criador de todas as coisas. Melhor ainda, ele já viu o futuro. A gente não. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente não. Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. A gente não. Então prepare teu coração, porque hoje pela manhã você vai entender um pouco mais sobre Deus. Hoje nós vamos estudar a forma que Deus age em algumas situações que nos confunde. Porque eu quero te ensinar sobre o silêncio de Deus. O que acontece e por que acontece quando Deus fica em silêncio? Eu queria tanto uma direção divina, mas Deus não fala comigo. Eu queria tanto que aquela pessoa casasse comigo, mas Deus não me responde. Eu queria tanto mudar de cidade, mas Deus não me orienta. Eu queria tanto um sustento melhor, mas parece que Deus me esqueceu. Eu queria tanto uma resposta, mas eu não escuto uma palavra dos céus. O que acontece quando Deus fica em silêncio? O que Deus quer nos mostrar quando Ele não fala nada? Deus não está falando ou a gente não está escutando? Nós vamos estudar uma passagem bíblica hoje que está em Gênesis. Gênesis capítulo 22. Vamos estudar o que está escrito em Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Vou repetir. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ou seja, Deus provou Abraão. A primeira coisa que você tem que saber é que Deus já conhecia o coração de Abraão. Ele coloca Abraão à prova não para conhecer o coração de Abraão, mas para revelar o que ele já sabia para todo mundo. Deus, quando nos coloca à prova, não é para testar se a gente está do lado dele ou não, porque ele já sabe, ele é soberano, ele sabe se a gente está do lado dele ou não. É para mostrar para todo mundo quem somos nós, quando estamos passando por uma prova. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. A primeira coisa que a gente percebe é que Deus falava e Abraão escutava. Não adianta Deus falar e você não ter tempo para escutar. Não adianta Deus falar e você não ter sensibilidade para perceber. Não adianta Deus falar e você estar distraído demais. Você só reconhece a voz que escuta todo dia. Quando Deus falou, Abraão respondeu, porque não estava distraído, estava conectado, reconhecia a voz de Deus, estava sensível à voz de Deus, e Abraão respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali como um holocausto sobre os montes que eu vou te mostrar. Naquela época era muito comum, como no judaísmo também, né? Da época e pós-época de Abraão, era muito comum o sacrifício, não de humanos, mas de animais. E pela primeira vez, Deus vai pedir uma prova de lealdade e fidelidade muito difícil. Porque o sonho de Abraão era ter um filho. E quando já na sua velhice ele consegue esse filho, Deus fala assim: olha, sacrifica-o como se fosse um animal. Como se fosse um sacrifício que se fazia a Deus naquela época com cabritos, com ovelhas. Faz com teu filho. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quando Deus fala com Abraão, no versículo 1 do capítulo 22, ele diz: eis-me aqui. Quando Deus pede para sacrificar seu filho, Abraão já não responde. Ele faz.
É engraçado que às vezes você não tem forças para responder o sim do pedido de Deus. Mas tem gente que consegue ser obediente à voz de Deus a tal ponto que mesmo sem forças para dizer sim, eu vou fazer, levanta e faz. A Bíblia diz que Abraão levantou, pegou 2 servos, pegou seu filho Isaque, rachou a lenha que era para fazer a fogueira do sacrifício e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A primeira prova de que você escuta a Deus não é só responder eis-me aqui, mas obedecer o comando divino. Não adianta dizer eis-me aqui e não provar isso com as tuas obras, porque a fé sem obras é morta. Ao terceiro dia, quantos dias? 3. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão, do lugar da sua obediência, do lugar onde Deus falou, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí ele prospera, aí ele começa a ter o sonho de ter um filho, aí vem o filho Isaque, aí Deus pede, ele dá um jeitinho antes, vale lembrar aqui rapidinho, um parênteses, Abraão deu um jeitinho brasileiro e teve um filho chamado Ismael com a serva Agar. Mas Deus não considerou esse filho como um presente divino. Tanto que quando ele diz, pega teu filho, ele fala, pega teu filho, teu único filho. E na verdade, Abraão já tinha Ismael, que era filho com Agar. Mas Deus chama Isaque de único filho. Porque Deus considera teu aquilo que ele te deu e não o jeitinho que você deu na sua vida. Por isso é muito melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Então chega o dia da obediência. Abraão já tinha prosperado, agora já tinha um filho. Toda a história de fé, por isso ele se tornou o pai da fé, já está comprovada, mas agora chega uma prova final. E ele obedece. E do lugar da sua obediência até o monte do sacrifício, Moriá, foram 3 dias de caminhada. 3 dias de silêncio de Deus. 3 dias que Abraão deve ter pensado, não é possível que Deus não vai falar nada. Não é possível que ele vai deixar isso acontecer mesmo. 3 dias sem orientação. Mas ele já tinha uma palavra, vai para Moriá. E quando Deus fala uma vez, ele não precisa falar mais nada. Quando Deus te direciona, ele não precisa ficar te reconfirmando como a gente espera que ele o faça. Mas Abraão caminha em cima dessa palavra e em obediência, porque uma das palavras que mais demonstra que você é filho de Deus é ser obediente a Ele. Uma das palavras que mais define uma vida cristã é obediência. E Abraão pega então e por 3 dias, Deus está em silêncio, mas ele está obedecendo. Deus não fala nada, mas ele continua caminhando. Não se escuta uma palavra dos céus, mas Abraão segue acreditando. E a Bíblia diz que ele chega no Monte Moriá. Versículo 6, ele tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu Isaque, eis o fogo e aqui está a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque não tinha percebido que ele seria o holocausto. Isaque não se deu conta que Abraão estava obedecendo um comando divino, uma prova divina. Isso mostra que os 3 dias em que Deus ficou em silêncio com Abraão na sua caminhada, Abraão também ficou em silêncio. Porque nos 3 dias de caminhada, Isaque não tinha informação do que estava acontecendo. Às vezes, quando Deus não fala, é melhor você não falar também. Porque quem fala pouco, escuta melhor. Quem fala menos, sensibiliza mais os ouvidos. Deus te deu só uma boca, mas 2 ouvidos, porque Ele quer que você escute mais do que fale.
Então preste atenção, porque aqui está uma chave poderosa para a tua vida. Versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram no lugar que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, pôs sobre ele a lenha, amarrou Isaque seu filho, o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Presta atenção nisso aqui. Tem gente que quando Deus fica em silêncio, fica com tanta raiva de Deus, que as suas emoções começam a aflorar e começam a confundir. Você imagina que a primeira ordem de Deus para Abraão foi: sacrifica teu filho. A segunda ordem de Deus foi: não toca no teu filho. Se Abraão estivesse com raiva de Deus por causa do seu silêncio, confuso com Deus por causa do seu silêncio, talvez quando o anjo bradasse Abraão, ele não escutasse, porque a raiva ensurdece os ouvidos espirituais, o ódio tira a sensibilidade do coração espiritualizado. Pessoas que ficam com raiva de Deus porque Ele está em silêncio, ficam confusas porque Deus não está falando, acabam não percebendo a próxima instrução. Imagine se Abraão não estivesse ainda sensível à voz de Deus, e quando o anjo bradasse, ele não respondesse, não escutasse, não percebesse. Se suas emoções estivessem confundindo o direcionamento divino. Mas Abraão, mesmo nos 3 dias de silêncio divino, ainda estava sensível, e quando Deus falou, ele obedeceu. Agora, ainda mais profundo, ainda mais tocante, foi o silêncio de Deus na cruz do Calvário. Quando Jesus, assim como Isaque, sendo preparado para ser imolado, como Cordeiro Santo, fala: Pai, Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Por que você não está me escutando? E Deus teve que fazer silêncio com Jesus, apesar de ser seu único filho, porque o silêncio nos coloca à prova. Aqui começa o ensinamento dessa mensagem. O silêncio de Deus não é para nos ferir, é para nos provar. Porque o silêncio nos conduz a reações estranhas. O silêncio das pessoas nos conduz a reações. Você imagina, se eu chegar em casa e não falar com minha esposa, ficar em silêncio, não contar como foi meu dia, ou simplesmente cumprimentar de longe, ela vai falar: que palhaçada é essa? O que está acontecendo? O silêncio gera reações. O silêncio provoca sentimentos. O silêncio coloca para fora coisas que você nem sabia que estavam em você. Se você parar de falar com alguém, se você fizer silêncio com pessoas, essas pessoas vão reagir contra você de uma forma que talvez você não espere. Há uns anos atrás, e eu já preguei sobre isso certa vez, eu parei de falar com 3 amigos, intencionalmente e propositalmente. Quando digo parar de falar, não é que eu bloqueei, não é que eu cortei relações, é que eu diminuí o bom dia todo dia, o como é que tá, e aí, vamos nos ver. Com 3 amigos, eu comecei a fazer silêncio. Os 3 reagiram de forma completamente diversa. Um começou a falar mal de mim. Falou assim: Thiago tá pensando que é quem?
Já faz um tempo que eu mando oi para ele no WhatsApp e ele não me responde. Isso é orgulho. Quem é ele? E perguntava para os outros, Tiago tá falando contigo? Não sei o quê. E ele colocou raiva para fora. Colocou um sentimento ruim para fora. O segundo amigo não reagiu. Eu fiquei em silêncio. Aí ele ficou em silêncio. Ficou tudo certo. O terceiro amigo me mandava mensagem todo dia. Tiago, você tá bem? Você tá estranho. Você não tá falando. Escrevia para minha esposa Janine. Janine, Tiago tá bem? Um ficou com raiva, um ficou indiferente, o outro ficou preocupado. O mesmo silêncio provocou sentimentos e reações diversas. Você precisa saber que quando Deus fica em silêncio, Ele está provando sua obediência, teus sentimentos e as tuas intenções. Quando Deus fica em silêncio, Ele está querendo saber para onde a gente corre quando acha que está sem direção. Para onde a gente corre quando não está entendendo o que está acontecendo? Se a gente se confunde com o silêncio de Deus, ou se a gente fica ainda mais sensível para a próxima vez que Ele falar, assim como Abraão, que ficou ainda mais sensível e quando o anjo bradou, não faça isso, ele falou, tá bom, eis-me aqui, não faço não. Tem gente que não entende que o silêncio de Deus é necessário para aumentar a nossa fé. Deus não é sua babá para ficar te guiando o tempo todo, ficar te falando o tempo todo, ficar te cuidando o tempo todo. Ele dá uma ordem e espera que você obedeça. Deus dá um comando e espera que você faça. Afinal de contas, mais do que servo, você é filho. Mais do que obediência, você faz por amor. E quando Ele fica em silêncio, você fica revoltado. Revoltada. Às vezes, quando uma pessoa fica em silêncio com a gente, por exemplo, se um cônjuge começar a ficar muito em silêncio, a gente fica preocupado, porque a primeira coisa que a gente pensa é, o que eu fiz? Se minha mulher fica 2 dias sem falar comigo, eu já penso que eu fiz alguma coisa errada. O silêncio, ele inclusive nos autoacusa. Quando a gente, por algum motivo, percebe que alguém está em silêncio conosco, a gente já começa a se auto-acusar. Gera uma auto-reflexão. O que eu fiz? O que será que aconteceu? Será que Deus, às vezes, não fica em silêncio conosco para fazermos refletir sobre nossas atitudes, comportamentos, pensamentos, sobre as nossas obras? Você imagina o que deve ter passado na cabeça de Abraão nesses 3 dias de silêncio de Jesus, o que passou na cabeça, nesses 3 dias de silêncio de Deus, o que passou na cabeça de Jesus quando o Pai, na cruz, já não estava respondendo. Mas lembre-se que tanto com Abraão, tanto com Jesus, tanto com os homens e mulheres de Deus na Bíblia, Deus fez silêncio por um tempo, mas preparou uma grande bênção para o final. Deus preparou algo gigante, algo incrível para o pós-silêncio. Porque quando Deus para de falar, Ele está preparando algo muito maior para a gente receber. Eu já passei por silêncios divinos que me desesperaram. Porque eu precisava muito de uma direção, eu precisava muito que Deus falava e Ele não abria a boca. E eu clamava, e eu sacrificava, e eu ofertava, e eu ia a ambientes, e eu falava, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Sabe por que Deus não estava mais falando comigo? Porque Ele já tinha falado, e eu que não estava obedecendo. Tem vários motivos para Deus parar de falar contigo. Uma que Ele já falou e você não obedeceu. Para que eu vou falar de novo? Eu sou pai de 4 filhos. Para que eu vou dar de novo a ordem se eu já dei? Às vezes Deus para de falar contigo por causa do que está em Isaías. Que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus.
Às vezes não é que Deus não está mais falando, o teu pecado está impedindo você de escutá-lo. Está insensibilizando o teu espírito. Então às vezes Deus não está falando porque Ele já falou e você não obedeceu. Às vezes Deus está falando e você não está escutando por causa do pecado. E às vezes Deus só está provando o teu coração para saber para onde você corre quando o silêncio se manifesta. Para onde você vai quando parece que está perdido, quando parece que está sem direção? Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te deixar sem um GPS, Deus nunca vai te deixar sem um comando. O silêncio de Deus não é para nos machucar, é para provar e revelar o nosso coração. O silêncio de Deus é para nos levar para um próximo nível de relacionamento com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, desses 3 amigos que eu fiz silêncio, um virou amigo íntimo meu. Porque quando eu fiz silêncio com os 3, um se preocupou comigo. O silêncio prepara o próximo nível de relacionamento. O silêncio prepara o próximo nível do relacionamento. Nós temos que aprender que nós não mandamos em Deus. Deus é quem governa sobre toda a terra. Se Deus quer ficar em silêncio, descubra você o que Ele quer que você entenda e aprenda com isso. Deus está em silêncio porque Ele está me provando. Deus está em silêncio porque Ele já me deu uma ordem e eu não estou obedecendo. Então, qual foi a última coisa que Deus me falou mesmo? Para que Deus ia ficar falando com Abraão se Ele já tinha mandado? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ele obedeceu. Abraão, agora pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica. Ele obedeceu. Ele não precisava de uma confirmação do que Deus já falou, porque quando Deus fala, já é definitivo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, já está feito, já está feito. Faz, obedece. E assim como Abraão, que obedeceu a voz de Deus, mesmo em meio ao silêncio. Assim como Jesus, que continuou no madeiro, mesmo em meio ao silêncio do Pai. Assim como grandes homens e mulheres na Bíblia, em que Deus já não guiava diariamente, já não falava diariamente, já não confirmava diariamente, mas eles continuaram fiéis à palavra que Deus tinha dado antes. Deus vai fazer na tua vida também. Deus vai te levar para um próximo nível, o nível que Deus vai te levar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano. Sabe, eu tenho muitas experiências com Deus de silêncio. E hoje, por causa da maturidade espiritual, porque maturidade ela não é só emocional não, ela é espiritual. Ela precisa ser espiritual. Por causa da maturidade espiritual, ao invés de eu me desesperar porque Deus não está falando, eu procuro entender qual é o motivo. Será que tem algum pecado para eu me arrepender? Tem algo que eu estou errando? Será que Deus me deu uma ordem e eu não obedeci ainda, por isso Ele ficou em silêncio para esperar eu obedecer a primeira ordem? Será que Ele está apenas provando o meu coração? Será que Ele quer ver para onde eu vou correr no meio desse silêncio? Porque o melhor lugar para você correr no meio do silêncio de Deus é para os próprios braços dEle. Não existe lugar melhor do que para os próprios braços do Pai. Porque Jesus, quando se sentiu sozinho na cruz, falou: Pai, por que me desamparaste? Logo depois ele fala: a ti entrego o meu espírito. Ou seja, ele correu para os braços do Pai. Não tem outro lugar para a gente ir quando Deus fica em silêncio. Não tem nenhum lugar que vai te completar. Não tem nenhum lugar que vai te satisfazer. Não tem nenhum lugar que vai te direcionar. Somente os braços daquele que já deu o comando. Obedecer, diz a Bíblia, é melhor do que sacrificar. E é por isso que quando Deus falou, já está falado. Repete comigo: quando Deus fala, já está falado. Quando Deus fala, está falado. Você sabe que muita gente não entende a palavra de Deus. Porque às vezes o silêncio pode ser interpretado como desprezo. Mas no caso de Abraão, era apenas uma prova.
Deus não despreza seus filhos. Deus não te colocou num silêncio porque Ele quer te ver desesperado, porque está sem direcionamento, porque está sem uma voz de comando. Deus quer apenas entender o teu coração e mostrar para todo mundo para onde você corre quando Ele fica em silêncio. Eu tenho experiências e provas com Deus suficientes para saber que quando Ele fica em silêncio, Ele está nos preparando para um próximo nível. O silêncio de Deus não é um castigo, é um treinamento para a próxima etapa da tua caminhada. O silêncio de Deus não é um castigo, é a preparação para o próximo nível. Se você entender isso nessa manhã, você vai para um estágio de fé muito maior do que já sonhou. E quando a tua fé cresce, teus resultados multiplicam. Quando tua fé cresce, você dá ordem para o monte, ele sai de um lugar e vai para o outro. Você acredita que pode ter uma fé de um tamanho tão forte e poderoso que você dá ordem para uma montanha e ela sai do lugar? Que você dá ordem para o sol e ele para? Porque a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de fé que pararam a natureza por causa do que acreditavam. Agora, se a tua fé não é suficientemente grande para lidar com o silêncio de Deus, qual o tamanho da tua fé? Se a tua inteligência emocional não é suficientemente adquirida para lidar com o silêncio dos amigos, você vai lidar com o quê? Se você, quando está em silêncio com o teu cônjuge, ou o teu cônjuge em silêncio com você, você não sabe resolver, você vai resolver com mais quem? Essa mensagem é para te desafiar e ao mesmo tempo te instruir que o silêncio tem uma função. E não é te humilhar, não é te desprezar, é revelar você. É revelar e provar o teu coração. O silêncio é um momento de reflexão. É um momento que deveríamos buscar mais ainda a sabedoria divina. O silêncio, para muitos sábios, foi adotado como estilo de vida, para poderem sensibilizar os seus ouvidos à voz de Deus. O silêncio, ele é adotado em muitas sociedades que buscam a espiritualidade. O silêncio nunca foi um castigo, é um privilégio. Porque quando Deus fica em silêncio, Ele está preparando a surpresa do próximo passo. Eu quero fazer uma oração contigo, declarando que você vai escutar a voz de Deus. Agora presta atenção nisso, isso aqui é muito importante. A voz que a gente mais gosta de escutar é a voz que a gente ama, da pessoa que a gente ama, e a voz que já não falava mais com a gente e volta a falar. E hoje, Deus vai voltar a falar com muitos de vocês. Deus vai dar sinais para muitos de vocês. E você ama a voz de Deus, não ama? E o melhor, agora você vai escutar novamente uma voz que há um tempo você não estava escutando. Seja por uma prova divina, seja por um erro teu, um pecado que precisa ser confessado e